Olá, criança! Sou a professora Priscila e vamos hoje trabalhar o conteúdo de matemática do bloco de estudos. Vamos só relembrar, porque todo ele já foi trabalhado na nossa aula online. Então, esse vídeo vai ser para você que ficou ainda com alguma dúvida ou que não participou da aula online, ok? Aulas 1 a 5. Os números em minha vida. Sabemos que os números estão por toda parte, em várias situações do nosso dia a dia, e que precisamos saber usá-los. Então, vamos aos estudos. Observe os números nas situações a seguir. Nós temos aí um placar. Nesse placar, o número está indicando ordem. Então, aqui, o placar, o número está indicando ordem. Aqui é um cronômetro. E no cronômetro, o número ele vai estar representando medida. Aqui, o pacote de bombom, o número aqui está indicando quantidade. Quantos bombons que tem aqui dentro desse pacote. No celular, no telefone, esse número aqui vai estar representando um código. Questão 1. Circule o ano em que você nasceu. Nasceu em 2013? Circula 2013. Ah, não, foi em 2012? Então, circula 2012. O ano que você nasceu, você vai vir aqui e circular, ok? E na letra B, você vai desenhar a quantidade de velhinhas, representando a sua idade. Se tem 8 aninhos, vai desenhar 8 velhinhas. A C, vai anotar o seu peso na balança. Então, você vai vir aqui neste quadradinho e anotar o seu peso. Letra D, registre o número do seu calçado. Qual é o tamanho do seu pé? Letra E, o número da minha casa ou prédio. Aí anota aqui. Letra F, eu moro com quantas pessoas? Letra G, comecei a andar quando tinha quantos meses? Letra H, quando eu comecei a estudar, eu tinha quantos anos? Agora vamos para aulas 6 a 10 e vai falar sobre a história dos números, o papel do zero. O número surgiu a partir do momento em que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos. Os homens nessa época viviam em cavernas e grutas e não existia a ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Aprendemos a usar os números para identificar as quantidades em situações de contagem em nosso dia a dia. Eles servem para contar o tempo, medir, somar, indicar posição, ordenar e ainda representar códigos para identificar telefones, o número de uma residência, farmácia, escola, entre outros. Curiosidade. Vamos aprender sobre a origem dos números assistindo o vídeo disponível em. Está o endereço aqui do vídeo, o link. Esse vídeo já foi disponibilizado para vocês, ok? Lá no grupo do WhatsApp. Caso você não tenha visto ainda, a Pro vai colocar novamente, viu? E você assista. Esse vídeo é muito legal. Ele vai falar sobre a origem, as razões, a necessidade que os povos primitivos, aqueles povos antigos que vieram antes de nós, tiveram para inventar os números, mostrando os instrumentos utilizados por eles antes dessa invenção. A história dos números. Nós sabemos que as letras, elas foram criadas para representar palavras, né? Com as letrinhas, nós formamos palavras e formamos frases juntando as palavras. Então, tenho aqui, ó, eu gosto de você. As palavras dessa frase expressam um sentimento. Já os algarismos, eles foram criados para representar os números. Então, temos aqui, ó, uma data, 11/2/2021. Essa é uma data. Você sabia que os números são muito antigos? Há milênios a humanidade aprendeu a contar. Hoje, quase todos os povos utilizam os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
para representar os números. Então, estes algarismos a gente usa para representar os números. Alguns povos antigos davam nós em cordas para contar a quantidade de animais que possuíam. Cada animal era representado por um nó. Outros povos faziam marcas nos ossos de animais para contar a passagem do tempo. Cada traço no osso representava um dia. Então, aqui, ó, tem os nozinhos na corda, representando a quantidade de animais. Tem uns pedrinhas que eles também usavam para representar a quantidade. Risquinhos em ossos representando o tempo. Cada risquinho representava um dia. Questão 2. Escreva com palavras e números os nós representados em cada corda. Quantos nozinhos tem aqui? 1. Então, você vai colocar o algarismo, o numeral 1 e escrever 1. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Coloque o número 5 e escreve 5. Aí vai fazer na letra B, na letra D, ok? Questão 3. Escreva com palavras e com algarismos os números de dias marcados em cada osso. Quantos dias que tem aqui na letra A? Tem um risquinho? Então representa um dia. Então você coloca o número 1, o algarismo, e escreve 1. Na letra B, 1, 2, 3. Então coloque o número 3 e escreve 3. Leia a história em quadrinhos. Então, temos aqui Bidu em prosa com os números. Humberto? Nada disso, Bidu. Sou o número 1. Sou o primeiro, o magnífico. Só depois de mim é que vêm os outros. Aliás, eu deveria aparecer no primeiro quadrinho. Vou discordar. Existe um número que vem antes de você. Ele, o 0. Isso não é natural. Ai, sou uma nulidade. Ninguém me dá valor. Ele é um 0 à esquerda. Posso dar uma sugestão? Troque de lado com 1. Gostei! Juntos, tornamo-nos um 10. Mais que 1, mais que 0. Então, olha só, quando o 0 está desse ladinho aqui, ele não tem valor nenhum. Então, tem ele aqui deste ladinho e 1. Representa só 1, sem valor o 0. Agora, quando o 0 trocou de lugar lá com o número 1, olha só que número que deu. Deu o número 10. Nulo. Vamos descobrir o que significa esse tal de nulo? Você sabe o que quer dizer nulo? É o mesmo que nada, inexistente, que não existe, sem utilidade ou valor. Você sabia que numericamente o 0 representa nada, uma ausência de valor. Todavia, sabemos que esse algarismo tem um valor infinitamente grande, sendo totalmente indispensável. Talvez você nunca tenha se questionado sobre a importância do 0, mas ele desempenha um papel fundamental na matemática. Você sabia que ele foi um dos últimos algarismos a serem criados? Isso aconteceu porque muitas civilizações antigas não conseguiam compreender a necessidade de um símbolo que indicasse a ausência de uma quantidade. Mais um você sabia. Vocês perceberam como o 0 foi esperto? Encontrou uma maneira de se valorizar, ficando do lado direito dos outros números, se tornando outro numeral. Então, quando o 0 está aqui, ó, do lado esquerdo, ele não tem valor nenhum. Agora, quando ele vem aqui, ó, para o lado direito, ele tem valor. Aqui, a gente tem só o número 1. Se a gente for ler, a gente vai lá 1. Agora aqui, com o 0 do outro lado, do lado direito, ele fica sendo o número 10.
Questão 5. Quando o 0 trocou de lugar com o número 1, formou outro número. Que número é esse? Lembra lá na nossa história? Formou o número 10, letra A. Questão 4. Segundo a história em quadrinhos, que número vem antes do 1? Que número que vem antes do 1 mesmo, gente? Ah, muito bem. Letra A, o número 0. Questão 6. Quando o numeral 0 está do lado esquerdo dos números, então olha só, aqui ele está do lado esquerdo. Quando ele está desse lado, do lado esquerdo, ele deixa o número maior? Ele não tem valor nenhum? Ou ele se torna um outro número? Ou nenhuma das anteriores? Lembra? Quando o 0 está do lado esquerdo, ele não tem valor nenhum. Ele só vai ter valor quando ele estiver aqui, ó, do lado direito. Opa, passou. Ele só vai ter valor quando estiver aqui, ó, do lado direito, ok? Questão 7. Por que o 0 estava triste? Por que o 0 da nossa história estava triste? Letra A. Ele queria ter valor? Letra B. O Bidu discordou dele? Letra C. O número 1 ocupou seu lugar? Ou letra D. Queria ser o primeiro número da sequência? Lembrou por que o 0 estava triste? Ele estava triste porque ele queria ter valor. Então, a alternativa certa é a alternativa A. Então, a gente concluiu aqui essa aula, tá? Um beijo, fica com Deus e se tiver dúvida pode procurar a professora.